Line de Tome. Você sabe que amizades, elas também podem acabar, né? E isso nem sempre acontece por conta de discussões. Pesquisas apontam que a maior parte dos afastamentos acontece de maneira lenta, silenciosa, sem um conflito marcante que sinalize o fim. Muitas vezes vão deixando de fazer sentido. Especialistas destacam que relações de amizade tóxicas geralmente dão sinais evidentes, embora nem sempre sejam identificados assim de imediato. Um dos principais indícios é a falta de reciprocidade, quando apenas uma pessoa ela se dedica a manter aquela relação, é como que ela sozinha estivesse brigando para que aquela relação acontecesse, além também de comportamentos controladores ou ciúmes exagerados. Outros alertas incluem críticas frequentes mascaradas de brincadeirinhas, manipulação emocional, menosprezo pelas conquistas do outro, rivalidade constante e ausência de apoio nos momentos mais delicados. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicanalista Elaine de Tome, porque muita gente, quando a gente fala de relações tóxicas, a gente sempre associa para relação amorosa, né, Elaine? Mas é preciso entender que existe ex-amigo e existe amigo tóxico, né? Verdade. A gente sabe que a amizade é uma coisa muito valorosa, mas também quando a pessoa não é recíproca, quando ela não trata com cuidado, com amor, com zelo, você não valoriza as conquistas dos outros. Muitas vezes você muda de assunto quando uma pessoa vai contar uma coisa boa da sua vida. E aí você começa a perceber que aquela amizade, ela de fato, ela não está agregando. E também quando a pessoa diz não, né? A pessoa vai lá e diz assim, não vou poder ir. A pessoa fica chateada, fica com raiva, o ciúmes excessivo. Mas tu vai sair com outras pessoas, por que tu não me chamou? E aí você começa a tolir ali a liberdade daquela pessoa, porque você quer para você. Você tem um amigo que é ciumento, que não vibra com as tuas conquistas, que não é recíproco, que sempre quer ser servido, só te procura quando quer alguma coisa. Aí já é sinais muito claros de uma amizade tóxica. Pois é, e aí quando a gente percebe esses sinais, porque muitas vezes confunde, né? Porque o amigo que tem sempre muito ciúme do outro, faz piadinha, tá com os novos amigos, olha aí tua amiga, e aí começa a meio que tentar controlar, né? Ou então até rebaixa a pessoa, porque você, quando é amigo, você fica sabendo de informações privilegiadas, né? De informações pessoais, íntimas daquela pessoa, e você faz chacota, você faz brincadeira, ou volta naquele assunto que você sabe que dói na pessoa e de fato vai machucar. E aí começa uma relação difícil e o afastamento ele acaba acontecendo, as pessoas vão se distanciando e a amizade acaba sem nunca nem ter tido uma briga, exatamente. Aí é que fica mais assim, a pessoa fica sem entender por que a amizade acabou, o que foi que aconteceu, a gente não brigou, porque geralmente associa uma discussão, uma briga, um problema de fato acontecido para que as pessoas se distanciem. E às vezes perde o sentido, não é? Perde o sentido da amizade, porque você não consegue mais conviver com aquela pessoa da forma como ela te trata. Tem aqui até uma pergunta para você do nosso ouvinte do Reginilton, que ele fala assim, Elaine, quais são os mecanismos emocionais mesmo que fazem uma pessoa se apegar à amizade que acaba gerando culpa, gera ansiedade, gera um desgaste, mesmo quando essa pessoa percebe que não é mais saudável, mas gera tudo isso nela. Quando a pessoa começa a perceber que já não é saudável e mesmo assim se sente obrigada ou se sente culpada e que tem que estar permanecendo naquela amizade, é porque ela está ali entregando para aquela outra pessoa algo de não necessariamente de uma amizade, mas como se você estivesse devendo alguma coisa, como se você estivesse fazendo com que aquela pessoa fosse alguém mais importante do que de fato ela deveria ser na sua vida. Vamos escutar um áudio de um ouvinte que ele está participando aqui, que é o Walter Gírio. Ele participa com a gente sempre, então vamos escutar o que ele está dizendo. Bom dia, Dani. Bom dia, Elaine. Bom dia. Eu, particularmente, tenho um leque muito grande de conhecidos, até pelo meio que eu ando, que eu sou corredor e a gente conhece muita gente no meio. Tenho um leque muito restrito de amigos
E a família? Eu, assim, pessoas negativas, tóxicas, como você falou, eu tô fora. Eu percebo assim que meu alarme de Simancol percebe, eu me afasto imediatamente. E, na verdade, meu grande amigo é minha esposa. Ela, sim, tá comigo pro que deve é. Grande abraço, bom final de semana, volta à Cidade 2000. Valeu, Walter. E é Também bom tem esse perfil, lembrar, né? é bom lembrar também que o verdadeiro amigo, ele também fala algumas verdades que você não vai gostar, E é não é? preciso, E é né? preciso, não é aquela pessoa que só elogia, que só vibra, que só diz ok, sim, né? E vai concordar contigo para tudo. Às vezes você vai ouvir de um amigo uma prensa que você não vai gostar, mas que lá na frente vai fazer muito sentido, porque aquela pessoa, ela tá sendo cuidadosa com você. Mas você tem que ter a observação de perceber, será que essa pessoa ela está sendo cuidadosa porque outras pessoas podem ser maldosas. Pois é. Aí a gente tem aquele ponto que é o cuidado demais, o ciúme demais, o controle demais. Quais são os sinais, Elaine, que são, às vezes, que quem está de fora percebe mais, mas quem está dentro acha que está sendo cuidado? É quando há o ciúme excessivo, quando a pessoa só te procura quando ela tá precisando, quando ela fica chateada com você quando você diz um não, quando ela quer exclusividade, né, que você seja só voltado para aquela amizade, quando aquela pessoa ela não guarda teus segredos, tuas particularidades, né, e não trata com importância, ou diz assim, isso é uma besteira, não se importa com isso não, né? Então, são sinais claros. E o contrário, né, do verdadeiro amigo é aquele que ele é recíproco, ele te deixa livre, ele te traz alegria, ele sabe te entender quando você não pode ir para algum lugar, quando você não pode corresponder, espera o seu tempo, e te entende, né? Um relacionamento saudável de amizade, o amigo busca conhecer o outro. Você é reconhecido pelo olhar do outro. Aquela pessoa, eu já sei como é que tu é, eu já sei como tu vai agir, eu já sei como tu vai... o que tu vai dizer e o que tu vai fazer, né? Então, o amigo, geralmente, ele reconhece e sabe como é o outro. Agora, também tem aquele comportamento que é muito comum a gente observar em algumas situações. Quem já não viu um comportamento como esse? Aquele amigo que o outro sempre faz uma piadinha sobre ele. Aí, aquele amigo que está sempre sendo o motivo da risada do grupo. Que aí o amigo que chega é sempre aquele motivo de alfinetar. Aí fica disfarçado de uma brincadeira, mas pode ser um comportamento bem tóxico, né? Com certeza, porque faz piadinha, faz as pessoas rirem de você. E o verdadeiro amigo é o contrário, é aquele que vai te defender, que vai falar coisas boas sobre você, inclusive quando você não estiver presente. O verdadeiro amigo, ele vai te defender quando você não estiver presente e também ele vai ficar feliz com as tuas vitórias, né? E na dificuldade ele vai estar ali te dando o braço, né? Te dando o colo. Tem um ouvinte aqui que está dizendo que ele não quer ser identificado, mas ele fala que já sentiu sufocado por uma amizade, e que essa amizade sufocava a ponto dele preferir quando a pessoa não estava perto. E aí ele parou para se questionar, que amigo é esse, né? Que amizade é essa que faz tanto mal? E aí ele entendeu que existe ex-amigo e que tá tudo bem. Isso, é importante que a gente chegue um momento e diga, poxa, eu não sou obrigada a ter essa amizade, ela não tá me fazendo bem, eu não estou me sentindo confortável, eu estou me sentindo sufocada, eu estou me sentindo invadido, essa pessoa. Então, existe ex-amigo mesmo. Tem outra pessoa também aqui que está dizendo, Elaine, que tem um relacionamento que é um relacionamento que não deixa ela em paz. E a gente falando aqui sobre toxicidade, ela diz que começou a associar. É um relacionamento que não deixa ela em paz. E um relacionamento que causa uma confusão e uma angústia muito grande. Isso acontece também na amizade, quando você tem um amigo que você gosta da pessoa, que a pessoa é uma pessoa que tem um carinho por você e você por ela, mas que, de certa forma, é aquela coisa que está sempre com aquele peso, que pode ser da pessoa, da própria pessoa, da personalidade,
Ou é uma coisa mais pontual dessa amizade ser assim? Tem as pessoas que são um pouco mais negativas, melancólicas, né, que sempre estão reclamando. Isso fala sobre ela, quando ela fala da vida dela. Agora, quando ela coloca um sobrepeso no outro, a responsabilidade no outro, de suprir as necessidades dela, aí é quando há a toxicidade, né? Porque você está cobrando do seu amigo que ele seja e faça aquilo que ela deveria se dar e ser. O Walter está dizendo, é a máxima, aquela máxima, né? Mais vale uma crítica verdadeira do que um elogio falso e duvidoso. Porque tem amigo também que diz tudo que o outro quer ouvir, né? Que fica sempre lisonjeando, mas quando é no momento de defender, de se posicionar, não faz. E deixa a pessoa à mercê do vento, né? Olha, Elaine, eu estava vendo um vídeo, esses vídeos aí que a gente assiste, né, de depoimentos das pessoas na internet. A menina dizia que estava na academia e que ela conheceu, eu vou criar um nome, sei lá, ela conheceu a Joana na academia. Só que ela não conheceu a Joana sendo a Joana, ela conheceu a Joana através da Paula. Porque a Paula estava falando sobre a Joana com o personal na academia. A Joana é preguiçosa, a Joana só chega atrasada, a Joana é uma pessoa assim, assim, assado, todas as características da Joana, pela visão da Paula. Aí ela disse, será que eu sou a Joana na vida para alguém? Será que eu sou essa pessoa que as pessoas ficam falando dessa forma? Porque a Joana não estava lá para mostrar quem ela era. E ela conheceu a Joana através da Paula. É como aquele ditado fala, quando você... Eu não sei as palavras, assim, o ditado ok, mas é quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de... Paulo do que de Pedro. Não é? Quando a gente fala muito do outro, existem dois aspectos. Eu estou falando de mim mesmo, ou eu estou vendo ali naquela pessoa, né, uma possibilidade de eu me sentir superior a ela. Porque eu vou denegrir, eu vou falar da imagem do que eu acho dessa pessoa negativamente, porque eu me sinto melhor do que ela, porque eu quero me sentir melhor do que ela. E a outra vertente é essa, eu estou falando de mim mesma. Eu estou refletindo e projetando no outro aquilo que eu sou. Aí é que tá, é a questão do espelho, né? Quando alguma coisa no outro incomoda tanto a gente, é porque a gente precisa rever isso na gente mesmo, né? A gente precisa rever em nós. A gente tem que estar se vigiando. Por que eu estou falando dessa pessoa? Por que eu estou mencionando isso? Por que eu não falo para ela? Se eu quero e algo incomoda, se algo incomoda em mim sobre aquela pessoa, que eu vá até ela e fale. Olha, eu acho que você poderia ser uma pessoa mais assim, em vez de ser mais corajosa, de ser uma pessoa mais ativa, em vez de você ficar falando para as outras pessoas aquilo que você acha dessa pessoa. E aí a decepção, quando a gente fala de ex-amigo, a decepção também ela pode ser tão dura quanto uma decepção amorosa, não pode? Demais, é da mesma proporção, porque é um vínculo, é amor, é amizade, é algo necessário, fundamental para a nossa vida. E às vezes uma decepção mesmo de um amigo é como um término de um relacionamento amoroso, dói, tem um luto, né? Um luto pela traição daquela pessoa, pelo término do relacionamento da amizade, pela frustração, e aí você vive sim um período difícil, e aquela pessoa ela vai fazer parte não mais da tua história, mas da história presente, mais do teu passado, da história que passou. Vamos escutar um ouvinte que está comentando esse papo? Vamos escutar. Bom dia, Elaine. Meu nome é Rinaldo, aqui do Crato, Ceará. Bom dia. Com relação a ex-amigo, eu tenho um ex-amigo recente. Uma amizade de mais de 30 anos. E em poucos dias se tornou um ex-amigo. Ou uma ex-amiga. É muito ruim a gente ter um amigo, confiar, ser recíproco, gostar de verdade e por uma bobagem, uma coisa que a gente é culpado sendo inocente.
e perder essa amizade. É muito ruim, né? E ele falou de Demais. 30 anos de É. amizade. Imagina um tempo, as histórias que eles compartilharam nesses 30 anos, o tanto de coisa que tem para se contar e o tanto de coisa que um sabe sobre o outro. Isso. Mas aí eu notei na fala do nosso amigo que ele disse, assim, que por causa de uma E coisa, uma besteira, como né, ele de disse. algo que aconteceu. Eu acho que quando acontece um fato diante de uma amizade que foi valiosa, que foi preciosa durante tantos anos, vale a pena uma conversa, encarar uma conversa difícil e dizer, ó, isso me incomodou em você, né? Chegar para um amigo e dizer, ó, desde daquilo que que aconteceu entre nós, eu fiquei chateada, eu fiquei magoada e eu gostaria de dizer isso para você e você também esperar que o outro fale alguma coisa, porque a amizade ela pode ser reatada também, né? A comunicação e o diálogo é sempre a coisa mais importante em qualquer relação, né? Isso, a gente tem que dar oportunidade para o outro de saber o que nós estamos sentindo e por que nós estamos sentindo. A gente precisa deixar que o outro também tenha a oportunidade de reagir, de falar diferente, de se posicionar diferente. Mas se a gente calar e só guardar e dizer assim, ó, me incomodou aquilo, eu não vou dizer nada não, e fica por isso mesmo, você pode perder uma amizade muito preciosa. E não deu nem a oportunidade do outro se corrigir ou saber que se ele quer ser diferente. Essa questão de falar, aí tem aqui um ouvinte dizendo que perdeu uma amizade, até hoje não entende por quê, porque a amiga que era muito próxima, e inclusive na perda da mãe dele, ele compartilhou com esta amiga coisas valiosíssimas, de lembranças, de roupas, de coisas pessoais da mãe, e ela simplesmente parou de falar, ela parou de responder, ela foi se ausentando até que perdeu até o sentido da pessoa, dessa pessoa que está falando aqui, insistir. Algumas coisas são silenciosas e não dá ao outro o direito de entender. Eu acho que isso também é muito doloroso, porque além de perder a amizade, você não sabe por quê. Não sabe por quê, a outra pessoa não revelou, não declarou, não disse nada. E é maduro da gente chegar para a pessoa e dizer, ó, eu tô distante de você porque desde aquele dia que aconteceu isso. E às vezes a outra pessoa nem se tocou, nem se percebeu. Ela nem sabia que estava sendo uma atitude incoerente. Né? E às vezes o que machuca no outro, para outra pessoa, não machuca. Então você não percebe que machucou. E às vezes é um gatilho tão dentro, né? Isso. Tem o Miranda também que está comentando o nosso papo. Deixa eu liberar o microfone para o Miranda. Mas também, aquela pessoa que só critica também se torna desagradável. A verdade tem limite. Crítica tem limite. Tem que saber como dizer. Porque o que magoa não é o que se diz, e sim a maneira como se diz. Exatamente. É como se diz, né? É a maneira que fala, é a maneira que você escuta o outro, né? E às vezes a maneira que a pessoa fala, você pode chegar e dizer, ó, eu não gostei do jeito que você falou. Eu concordo com o que você disse, mas o jeito que você falou não me agradou, né? E se uma pessoa teve uma quebra de confiança, você tem que falar para a pessoa, ó, você quebrou minha confiança, você, de certa forma, eu não me senti bem quando você revelou isso, quando você falou isso, quando você foi, por exemplo, sabendo que outra pessoa não é seu amigo e você esteve presente e fez parte daquilo, né? Porque a gente na amizade espera lealdade e às vezes a outra pessoa pode não dar isso. É verdade. Elane, tem uma... eu tô vendo aqui esses depoimentos, me lembra muito uma situação de uma dessas historinhas que a gente escuta e leva para a vida, né? É tão difícil. Quando a gente é novo, a gente acha que todo mundo é nosso amigo, que a gente está com uma turma grande. Mas quando a gente envelhece, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que isso é muito raro. E eu escutei isso há muitos anos. Se no final da sua vida você tiver uma mesa de 4 lugares, tipo mesa de bar, se você conseguir preencher essa mesa, uma cadeira é sua. Se as outras 3 cadeiras você conseguir preencher com 3 grandes amigos, você teve uma vida de sucesso. Quando eu ouvi isso, faz tanto tempo, eu era jovem, e aí eu pensei, mas é pouco, 3 lugares, como é que eu vou escolher 3 amigos? Hoje em dia, eu lhe digo, é muito difícil, assim,
São 3 lugares que não é fácil preencher. Porque não é amigo de farra, amigo de bar, amigo de WhatsApp, amigo de... É amigo. É aquele amigo que, se acontecer o pior, você liga para aquela pessoa e fala assim, eu preciso de você. E você sabe que a pessoa vai estar lá de coração. Isso, exatamente. E é raro demais. É muito raro. Né? Então, não espere ter uma mesa cheia de pessoas, cheia de amigos no final da sua vida. Às vezes, quando a gente vai fazer um aniversário, uma comemoração, quanto menos pessoas você convidar que realmente são verdadeiras, melhor. Porque não é sobre quantidade, é sobre a qualidade daquilo que você construiu. É algo de valor seu. Você contribuiu, você se dedicou, você recebeu, você se doou. É verdade. E a gente tem que pensar quem são esses 3 lugares que a gente ocupa. E a música do Oswaldo Montenegro é incrível, a lista, porque fala justamente disso, né? Esses amigos, com quantos amigos você jogou fora? Quantas pessoas perderam sentido? Como é que tá essa relação aí dessa lista que acaba sendo feita e refeita pela vida, né? Porque a vida é isso. É verdade. E se tiver um amigo de verdade que você sente saudade e que pode ser corrigido alguma coisa, você pode chegar e falar, né? Reate a amizade, é importante também. Bom, a gente vai agora para o intervalo, agradecer aqui você, Elaine Tomic, sempre com essas conversas maravilhosas. Bom dia, Daniela. E ainda tem aquela pessoa como amigo que você descobre que ele não é teu amigo, é um traidor. Rifranci Ribeiro, no Montese. Hoje eu só tenho meus pais, meu esposo e meus filhos. Esses sim são os nossos verdadeiros amigos. É difícil confiar nas pessoas. Aí né? é sorte sua também, viu, Rifranci? Porque a Rifranci, ela tem um pai incrível, uma madrasta que é mãe também maravilhosa, uma família, o núcleo dela... Encontrar os amigos na família. Encontrar os amigos na família é privilégio, viu, Rifranci? É privilégio, porque tem muita gente que não tem esse privilégio. Porque não é porque é pai que vai ser amigo, não. Primo, mas quando você encontra ali... A gente tem muito aí precioso. vários casos de meninas, de meninos sendo abusados sexualmente por pais que viram nascer. Então, não é porque é pai que é de confiança, não. É sorte sua, você é uma privilegiada. A gente vai pro intervalo, porque, Elaine, depois do intervalo eu vou conversar... Olha, elas são amigas, diferente totalmente da nossa conversa. São amigas que se aposentaram e estão vivendo a vida viajando. E acabaram juntando um grupo de amigas que mais de 60 anos que curtem a vida assim. Fazem cruzeiro, fazem viagens, vão para as praias, vão para outros países. E a gente conhece essa história de amigos que se juntam para viajar depois do intervalo. Elaine, Tom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço e eu vou ficar aqui depois assistindo essas amigas. Acompanha, que a conversa é super interessante.